Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Espero que eu consiga ajudar você, trader ou punter também, a se planejar da melhor maneira possível para essa sexta-feira. Se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar o like também, ajuda bastante. O YouTube divulga para novas pessoas. E não esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Ao meio-dia, na Arábia Saudita, nós temos o Al Nassr, líder da competição, o time do Cristiano Ronaldo contra o Al Fateh, que não é um adversário fácil. Das últimas 5 partidas dentro de casa, só perdeu uma e venceu 4. 1,53 é a odd do Al Nassr. A minha ideia por aqui é trabalhar situações de superioridade do Al Nassr contra o Al Fateh, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Al Nassr saiu na frente em 50% dos jogos que fez fora de casa. Apesar de ser um número de vitórias altos, o número das vezes que ele sai na frente não é tão alto assim, inclusive é menor do que o do adversário. Falhou em marcar em 33% dos jogos, falha bastante, em 67% dos jogos não sofreu gol. É um time com uma defesa muito mais sólida do que com um poderio ofensivo, né? Pelo menos analisando o fator antes do Cristiano Ronaldo. Porque, obviamente, o fator Cristiano Ronaldo vai exponenciar esses gols marcados, certamente. O Al Fateh tem 4 vitórias dentro de casa, 57% das vezes saiu na frente, falhou em marcar em um número bem elevado, mas ficou 43% dos jogos sem sofrer gol. Não existe tanta diferença no poderio ofensivo, mas o time do Al Nassr tem uma defesa melhor. No primeiro tempo é bem difícil de encontrar uma disparidade para o líder, inclusive eu acho que é um jogo bem mais parelho do que o mercado espera. A única coisa diferente aqui é o poderio defensivo do Al Nassr, que é acompanhado também pelo time do Al Fateh, mas o time do Al Nassr não perdeu nenhum primeiro tempo. Já o adversário perdeu quase 30%, só que o número de vitórias do adversário é maior do que o do líder, tá? No segundo tempo, a gente tem uma leve queda de aproveitamento do Al Fateh em relação ao número de vitórias, tem uma manutenção no número de derrotas, mas aumenta o número de gols marcados e um pouquinho também o número de gols sofridos. O Al Nassr praticamente se mantém da mesma maneira, o número de gols marcados, sofridos. Se você é trader, eu viria para esse jogo primeiro consultando a liquidez, né? A gente sabe que o fator Cristiano Ronaldo vai influenciar cada vez mais a liquidez da Liga da Arábia Saudita, já tem influenciado, mas eu acredito que toda vez que ele for titular, e eu imagino que ele vai ser nesse jogo, a gente vai ter uma liquidez maior. Então, primeiro, confere se é uma liquidez que agrada para os seus métodos de trabalho. Segundo, eu acho que dá para confiar no líder da competição e buscar momentos de superioridade para estar contra aqui o time do Al Fateh, que é o não favorito, mas muito cuidado, tá? Muito receio. Dobra a sua atenção na leitura de jogo, porque não é um mandante muito fácil de se enfrentar. Se você é punter, eu acredito que trabalhar com essa vitória do Al Nassr nos 90 minutos é melhor do que olhar para uma vitória no HT, que eu sei que tem muita gente que gosta, porque o Al Nassr não tem vencido tantos primeiros tempos assim. 50% para um líder de campeonato não é tanto. Tá? E não sai na frente com tanta frequência. Então, eu tenho o Al Fateh saindo na frente em mais recorrência do que o Al Nassr. Então, a chance da gente ter um Al Nassr tendo que virar um jogo pode ser bem alta por aqui. Tá? Então, eu olharia mais para os 90 minutos e, obviamente, assistindo os primeiros minutos do jogo para saber se, de fato, a gente tem os titulares em campo, se eles estão, de fato, jogando muito bem. Acho que é um excelente momento para o Al Nassr, talvez, abrir uma vantagem, já que o Al Hilal está jogando o Mundial de Clubes, pode até poupar alguns jogadores na Liga da Arábia Saudita, então pode ser uma situação interessante. Em relação ao mercado de gols, principalmente para longas exposições, eu tenho um pouco de receio. Por mais que eu tenha um bom mandante e o líder da competição como visitante, o poderio defensivo do Al Nassr me assusta um pouco. Um time que só sofreu 2 gols fora de casa, realmente me parece aqui, mesmo com o fator Cristiano Ronaldo, né, que vai exponenciar os gols da equipe, me parece um jogo para não se explorar tantos gols assim. Porém, a gente teve uma incidência de over HT, pelo menos um gol no primeiro tempo, em 8 das últimas 10 partidas do Al Fateh e em 8 nas últimas 10 partidas do Al Nassr. Então, olhar para over HT por aqui talvez seja mais interessante do que pensar no over 2,5, um over 3,5. Ah, mas o Cristiano está em campo. Acho que ter uma visão um pouco mais segura por aqui pode ser mais interessante. Mas se você quiser trabalhar os 90 minutos, trabalhar com um cenário de 2 gols, acho que pode valer. Às 4h30 na Alemanha, na Bundesliga, nós temos o Augsburg recebendo o Leverkusen. Duas equipes em momentos distintos. Agora eu tenho um Leverkusen numa fase de crescimento, mesmo com uma derrota no último jogo para o Borussia Dortmund, eu tenho um crescimento, né? O Xabi Alonso assumiu a equipe na zona de rebaixamento e a equipe tem subido aos poucos, já é o 9º colocado, e por mais que tenha perdido esse último jogo para o Dortmund, a gente tem que considerar as 2 últimas vitórias contra o Gladbach e contra o Bochum. Você enfrentar um adversário como o Dortmund, mesmo o Dortmund não sendo tão bom assim fora de casa, tem que considerar ali geralmente uma derrota, um empate. É muito difícil você ganhar dessas equipes de primeiro escalão da Alemanha,
mas o Leverkusen, na minha opinião, tem um momento diferente. O Augsburg divide um pouco a opinião, tem gente que acredita que o Augsburg já é um time de segunda divisão, que está agarrado ali na primeira, que já poderia ter caído, realmente vem fazendo campanhas muito ruins, mas é um time muito guerreiro. Tá? É um time que venceu o próprio Leverkusen no jogo de ida, né, no turno. É um time que meteu 3 gols no Dortmund. Se eu não me engano, também ele deu muito trabalho pro Bayern. É um time chato, mas é um time que não consegue resultado. A gente consegue ver que, além de conceder nas últimas 9 partidas, ele não ganhou 9 das últimas 10 partidas que disputou tanto dentro quanto fora de casa. Então, o momento do Leverkusen ele é melhor, mas isso não quer dizer que o Augsburg não vai conseguir pelo menos pontuar nesse jogo, porque é um time extremamente chato. Se a gente pegar os últimos jogos que ele disputou, ele quase sempre consegue marcar os seus gols, só que não consegue resultado, como eu falei. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve ali aquela derrota que eu comentei do Leverkusen para ele no primeiro turno, mas em todos os jogos você consegue ver incidência de gols. E ambas marcam em todos, o over 1,5 entrando em todos, em alguns jogos até o over 4,5. Isso é uma característica do Augsburg, um time que está sempre indo para cima, independente se está perdendo ou não. Por isso eu acredito num jogo mais para a gente ficar de olho em gols, em oportunidades para gols, do que propriamente para match odds. Mas vamos abrir um pouquinho esse leque. Olha só como nenhuma das duas equipes tem uma incidência de sair na frente com tanta frequência. Nenhuma das duas equipes fazem campanhas dentro e fora de casa, respectivamente, tão boas. Falham em marcar com bastante frequência e sofrem gol com alguma frequência também. Não existe tanta discrepância nem nos gols marcados, nem nos gols sofridos. O primeiro tempo das duas equipes também é sofrível. Inclusive, o Leverkusen, por vir daquele momento muito ruim, tá melhorando agora, mas por vir daquele momento muito ruim, tinha um desempenho muito fraco no primeiro tempo, com quase 65% de derrota, time que sofre mais gols do que marca. Porém, eu tenho no segundo tempo um Augsburg piorando muito, né? De 11% de derrota na primeira etapa, ele passa para 67% de derrota na segunda etapa e passa a sofrer 12 gols, tá? Então tem uma queda de aproveitamento muito grande do Augsburg. O Leverkusen melhora, assim, muito pouco, mas melhora um pouquinho. Então são duas equipes com números dos últimos jogos muito difíceis, não tem nada pra gente se agarrar aqui, o melhor momento de uma equipe é no primeiro tempo ou no segundo, não. Sinceramente é uma coisa assim, bem parelha pro pior. O que a gente pode se agarrar é que o Leverkusen está no momento de crescimento e o Augsburg está no momento ruim. Mas, sinceramente, continuo achando que é um jogo muito mais disputado do que o mercado imagina. Por isso, se você é trader, não vem só enviesado para o lado do Augsburg, para trabalhar contra o Augsburg. Acho que você pode, em alguns momentos, ter possibilidade de corrigir essa odd do Leverkusen durante, principalmente ali, o primeiro tempo, né? Se o mercado tomar um susto. Porém, é um jogo muito arriscado para trabalhar match odds. Eu viria mais com uma ideia de trabalhar espaços para gols. Se você é punter, eu olharia para esse jogo de 3 maneiras em relação a gols. O primeiro é o mercado de gols HT, para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. A gente teve o over 0.5 HT em 8 das últimas 10 partidas do Augsburg e em 8 das últimas 10 partidas do Leverkusen. A segunda é em relação ao over 1,5 ou 2,5 até, né? A gente teve uma incidência de 2,5 nos últimos 8 jogos do Augsburg, dos 10 que ele disputou. Já o Leverkusen, um 1,5 entrou com mais frequência. Então, pelo menos um 1,5 aqui pode ser interessante. E a terceira opção para gols é o mercado de ambas marcas, que é uma recorrência nesses confrontos, né? Pelo menos nos últimos 5 confrontos a gente teve um ambas marcam. Não é um jogo onde o Augsburg tem tido muita sorte e pode ser uma situação também interessante. Não me abraçaria em vitória de nenhuma das equipes. Talvez se a saúde do Augsburg tivesse até mais alto, se fosse próximo de 5, aí eu acho que o valor ia estar muito mais num dupla chance do Augsburg do que propriamente no mercado de gols. Mas estando com uma odd talvez mais próxima de 4 aqui pelo momento do Leverkusen, eu olharia mais para esse cenário de gols, para ambas marcam e também para um gol pelo menos no primeiro tempo. 17 horas na La Liga nós temos o Athletic Bilbao contra o Cádiz. Situação complicada do Bilbao aqui é a ausência do Iñaki Williams, que se eu não me engano chegou a ficar 252 jogos direto jogando de maneira titular sem se machucar, uma coisa absurda para se pensar hoje num jogador que não se machuca, mas realmente o poderio físico do Iñaki Williams é absurdo e ele ficou 252 jogos, se eu não me engano, sem ir para o banco e sem se lesionar. Mas agora está com lesão muscular e, se eu não me engano, vai desfalcar a equipe aqui do Bilbao, que dentro de casa é uma equipe chata. Foram 5 vitórias em 10 jogos, apenas 3 derrotas, 6 gols sofridos, 12 gols marcados. Não distribui gol para tudo quanto é lado, mas é uma equipe que tem tido bons resultados. E o Cádiz tem 2 vitórias apenas em 9 jogos fora de casa, com 5 gols marcados. Tem uma eficiência ofensiva aqui considerável. Mas, olhando para a odd do Bilbao, me desanima um pouco.
tá? Porque não é um super mandante, também não é um super time em relação à classificação e tem uma odd aqui de quase super favorito, tá? Então talvez essa cotação do Bilbao seja pela atmosfera que o clube consegue criar dentro de casa, pela situação ruim do adversário, mas essa ausência do Williams me deixa assim um pouco preocupado em relação a essa cotação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Foi o primeiro a marcar em 40% dos jogos em casa, não é tanto. O Cádiz foi em 33% dos jogos fora, tá? Falhou em marcar em 50% dos jogos, olha que absurdo, mas ficou 60% dos jogos sem sofrer gol. Ou seja, uma equipe dificilmente consegue marcar, mas que acaba não sofrendo tantos gols também, né? Complicado. Já o Cádiz também tem bastante dificuldade de marcar e ficou sem sofrer gol em menos situações do que o time do Bilbao. Existe uma discrepância, vamos dizer assim, tem gente que não gosta dessa palavra, né? Mas existe uma diferença aqui considerável entre o número de gols marcados do Bilbao em relação ao Cádiz e a gente tem também uma diferença no número de gols sofridos, mas a gente consegue ver que o Bilbao tem suas deficiências, viu? A gente consegue ver uma superioridade do Bilbao nos primeiros tempos que faz em casa, com 7 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, 40% de vitória e apenas 10% de derrota. Mas é um time que falhou em marcar no primeiro tempo em 60% dos jogos. Isso é realmente bastante preocupante, tá? Já o time do Cádiz venceu apenas 11%, perdeu 33%, não consegue marcar tantos gols, apenas 1, e sofreu 4. Falhou em marcar em 90% das primeiras etapas. Então imaginar um primeiro tempo mais under aqui não é de todo mal. Segundo tempo eu tenho uma queda de aproveitamento do Bilbao, menos vitória, mais derrota, menos gol marcado, mais gol sofrido. O Cádiz mantém o número de vitória, mas aumenta o número de derrota e aumenta consideravelmente o número de gols sofridos. Se você é trader, eu acho que até dá para olhar com algum carinho para esse primeiro tempo do Bilbao, para tentar imaginar alguma coisa para o trabalho. Só que o que mata aqui é essa cotação do Bilbao, porque você vai ter que trabalhar contra o Cádiz, talvez, com uma odd de 10. E o Bilbao não tem sido um time de apavoro no adversário, de extrema superioridade, ao ponto de você conseguir dar um back a 1,40. Então eu não acho que vai ser um jogo tão fácil assim para se trabalhar. Se você é Panther, é a mesma coisa, porque eu tenho duas equipes com dificuldades de marcar. O Bilbao é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. O Cádiz é uma equipe que fora de casa tem tido muita dificuldade de colocar a bola nas redes. Então, para esse jogo especificamente, eu não sou de falar muito em under não, tá? Mas para esse jogo, eu viria com uma ideia, sei lá, de um under 3,5. Tá? Porque realmente a gente tem cenários muito ruins, inclusive com a ausência do Williams. Agora, se a gente pegar os últimos jogos entre eles, não sei se isso conta alguma coisa para você, para sua análise, a gente teve um 4-0, um 3-2, pelo menos nas últimas duas partidas, e também tivemos aqui um 4-0 em 2021. Então, pelo menos no cenário do Bilbao em casa, foi 1-0 Cádiz e 1-0 Cádiz. Pelo menos nesse cenário a gente tem um cenário mais under, tá? Então eu não trabalharia com a ideia para gols, acho que é um jogo mais tendendo para o under, e também não gosto dessa cotação do Bilbao para trabalhar vitória. Eu acho que é um risco muito grande assumir posições contra o Cádiz, tendo o Bilbao uma dificuldade tão grande assim de se manter superior e também de marcar gols, principalmente no primeiro tempo. Então, um jogo, se for explorar alguma coisa, exploraria o mercado de under goals. Às 17 horas, pela Premier League, nós temos Chelsea enfrentando o Fulham, o Chelsea com uma odd aqui de favorita, 1,60. Esse jogo aconteceu, né? O replay desse jogo aconteceu há pouco tempo atrás. Tivemos aquele gol do William, tivemos a expulsão, se eu não estou enganado, do João Félix. O Chelsea vem numa fase muito ruim da competição, inclusive dentro de casa são apenas 5 vitórias em 9 jogos. E como visitante, o Fulham tem 4 vitórias em 10 jogos. São equipes ali que estão praticamente na mesma colocação, né? 2 pontos de distância apenas. Os últimos jogos entre eles, o Fulham venceu aquele jogo por 2-1, explorou bastante as bolas aéreas, mas das últimas vezes que o Chelsea recebeu o Fulham em casa, ele conseguiu vencer por 2-0 e aqui já soma 4 vitórias nos últimos 5 confrontos. O Chelsea em casa, nas últimas partidas, venceu o Crystal Palace e o Bournemouth, perdeu para o City e para o Arsenal, perdeu para equipes superiores a ele. O Fulham nas últimas partidas fora de casa perdeu para o Newcastle, que é uma equipe, sim, que é melhor do que ele hoje em dia, e também perdeu para o City, mas conseguiu vencer o Hull City, aqui deve ser Copa, o Leicester e o Crystal Palace, ou seja, um time chato, que incomoda. Utilizando um pouco do PDF de apoio, a gente consegue ver que o Chelsea, mesmo em má fase dentro de casa, sai na frente em quase 70% dos jogos, é bem mais do que o Fulham, falha em marcar quase que na mesma quantidade e ficam sem sofrer gol também quase que na mesma quantidade. A única discrepância aqui é o número de gols sofridos bem menor do Chelsea em relação ao número de gols sofridos pelo Fulham, porque o ataque ele é praticamente igual. O Chelsea não se destaca tanto no primeiro tempo, venceu 33% apenas, mas não perdeu nenhuma.
não sofreu nenhum gol, pelo menos isso a gente consegue considerar como algo positivo, talvez, mas foi uma equipe que falhou em marcar em quase 70% das primeiras etapas. O Fulham não vence tanto, mas também não perde tanto, tem o mesmo número de gols marcados e sofridos. No segundo tempo eu continuo não tendo tanta disparidade assim, o Chelsea melhora o número de vitórias, aumenta consideravelmente, pelo menos em comparação ao primeiro tempo, o número de derrotas, passa a sofrer 7 gols, era 0 no primeiro tempo, aumenta o número de gols marcados, mas eu tenho também uma melhora do Fulham em relação ao ataque e uma piora em relação à defesa, tá? Então, no frigir dos ovos, estão bem parecidos as equipes. Por isso, se você é trader, toma muito cuidado ao se abraçar só com o Chelsea. Acho que é um jogo onde você, em algumas janelas, pode até ter situações confortáveis para corrigir essa odd do Chelsea. A não ser que o Chelsea venha com uma mentalidade totalmente diferente e o Fulham fique só recuado. Diferente disso, se o Fulham continuar jogando, utilizando as suas bolas aéreas, né, que é um perigo que ele costuma levar bastante ao seu adversário, principalmente com a presença do Mitrovic nesse jogo. Acho que ele está disponível aqui, o Mitrovic. É um jogador muito forte na bola aérea e com certeza que o Andrés Pereira vai cruzar a bola para o Mitrovic punir essa defesa do Chelsea na bola aérea. Mas também não venha só desacreditando no Chelsea. Como eu falei, pode ser um jogo onde o Fulham tenha mais dificuldade. Inclusive, nas últimas 2 vezes que o Fulham visitou o Chelsea, ele perdeu por 2-0. Se você é Panther, eu não me abraçaria em situações de vitória de uma equipe ou outra, nem em vitória no primeiro tempo. Tá? O Chelsea não vence tantos primeiros tempos assim. O Fulham também não perde tantos primeiros tempos, então não acho que existe a discrepância para isso. Em relação à vitória do Chelsea, uma odd 1,60, eu acho que essa odd, pelo momento, o Chelsea poderia estar mais alto. Então, se você quiser trabalhar com o empate anula do Chelsea, pode ser um pouco mais seguro, tá? Mas se essa odd do Chelsea começar até mais baixo, o valor vai estar num dupla chance pro lado do Fulham. Mas nesse momento, eu acho que você consegue encontrar algum valor nesse empate anula do Chelsea se você tiver metodologia para isso. Em relação a gols, eu não gosto tanto. Das últimas 2 vezes que o Fulham visitou, foi só 2-0. A gente teve um under 3,5 em 9 das últimas 10 partidas do Chelsea e um under 3,5 nas últimas 10 partidas do Fulham. Então, talvez trabalhar com esse cenário de um under 3,5 aqui pode ser interessante. Eu não gosto de trabalhar under, tá? Não é o meu estilo de trade. Eu não costumo trabalhar mercado de gols pré-live, mas geralmente quando eu estou trabalhando no ao vivo eu só busco o mercado de gols a favor. Mas, historicamente, é um confronto que não tem produzido tantos gols assim, também pode ser uma oportunidade. Pelo momento, acho que a odd do Chelsea poderia estar mais alta, mas eu aconselho a gente ignorar um pouco do momento das duas equipes e assistir o jogo, porque as oportunidades provavelmente vão estar no live por aqui. Os jogos para gols dessa sexta-feira, a gente tem começando 2h30 o Paderborn, um dos melhores times dentro de casa na Bundesliga 2, com 6 vitórias em 9 jogos, e o melhor ataque da competição dentro de casa. Recebe o Fortuna Düsseldorf, são equipes que brigam por uma vaga na primeira divisão. Gosto bastante nessa situação de um mercado de pelo menos 2 gols. Se sair atrás, o Paderborn tem um segundo tempo eletrizante, com apenas 1 gol sofrido, se eu não me engano, nos últimos jogos e 16 gols marcados. É um time de recuperação de resultado, concedeu 2 ou mais gols nas últimas 6 partidas. Pode ser um jogo para over HT, pode ser um jogo para 1,5, para 2,5 e vale a pena ficar de olho. O líder da segunda divisão, Darmstadt, vai enfrentar o Sandhausen, que também venceu nessa última rodada. Houve uma paralisação de inverno ali da Alemanha, mas nessa última 18ª rodada o Darmstadt venceu, o Sandhausen também conseguiu vencer. Fora de casa o Darmstadt é um dos melhores visitantes. O Sandhausen já viveu momentos melhores, hoje em dia nem tanto, mas mesmo assim concedeu nas últimas 8 partidas, concedeu 2 ou mais gols nas últimas 6 e vai enfrentar a melhor equipe da competição. Também gosto de uma situação aqui, talvez para over HT, 1,5 e até podendo trabalhar o 2,5. Às 15 horas na terceira Liga da Alemanha nós temos o Freiburg 2 contra o Beirut. O time do Freiburg está muito bem colocado, é um excelente mandante. Eu acho que pode sim vencer esse jogo, mas eu olharia mais para o mercado de gols. Se você quiser assistir a partida, não sei se você gosta da terceira divisão da Alemanha, eu gosto bastante. Ficar de olho nessa vitória do Freiburg também é interessante. O Beirut só venceu uma das 10 partidas, mas aqui lembrando, tá? É o segundo time. As equipes de segundo escalão elas não têm tanto interesse assim de ficar nas primeiras colocações. A ideia é só jogar bem para poder ser puxado para a equipe principal, porque as equipes de segundo escalão, né, o famoso segundo time, não pode jogar a segunda divisão. Então, se ela ficar ali na zona de classificação, ela abre vaga para outro time. Aqui o Augsburg e o Leverkusen, como eu falei, acho que é um bom jogo para ficar de olho no HT. Em ambas marcam. 1,5 e 2,5, também acho que é interessante. Nos jogos extras, nós temos aqui uma incidência de Holanda e Bélgica. A gente tem o Almer na segunda divisão, que é o quarto colocado e um bom mandante, enfrentando o Jong PSV, que não é um bom visitante. Pode ter uma situação para trabalhar aqui contra o PSV ou até em relação ao mercado de gols. A gente tem o Heracles enfrentando o Jong Utrecht.
O Heracles é o segundo colocado e o Utrecht é o último colocado, inclusive é um dos piores visitantes. Cabe aqui ficar de olho, eu não sei se para uma odd de 1,36, mas talvez para essa discrepância na tabela pode ser interessante. Na primeira divisão a gente tem o Fortuna contra o Sparta Roterdão. O Sparta é um time muito chato, muito difícil de ser vazado, conseguiu segurar a equipe do Feyenoord, se eu não me engano, algumas partidas atrás. Pode ser um jogo para correção de preço. E por último a gente tem o Ostende contra o Anderlecht. O Anderlecht não vem bem das pernas, mas apesar disso vai enfrentar um adversário que é bem ruim. Como mandante tem apenas 4 vitórias em 11 jogos. Talvez vir para esse jogo um pouquinho envezado, não leia Ostende. Se a leitura se confirmar, pode ser interessante. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fica com Deus e até sábado.